Um poderoso guerreiro é acordado de sua tumba e precisa completar a missão que iniciou há 5.000 anos: libertar seu povo das mãos de um governo tirano. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Adão Negro de 2022, então preparem-se, é hora do recap! Há milhares de anos antes mesmo das pirâmides do Egito serem construídas, havia uma nação chamada Kahndaq. Esse foi o primeiro povo da Terra a ser governado por um rei, e durante séculos, Kahndaq prosperou, tornando-se um centro de poder e reconhecimento. Porém, quando o rei Akhenaton subiu ao trono, tudo mudou. Ele usou seu exército para tomar o poder à força, e durante vários anos de seu reinado, provou ser um verdadeiro tirano. Obcecado por magia das trevas, Akhenaton tinha como objetivo forjar a coroa de Sabak. Dessa forma, ele se tornaria invencível. Para forjar a coroa, ele precisava coletar Eternium, um mineral raro com propriedades mágicas, encontrado somente em Kahndaq. Então, ele obrigou seu próprio povo a escavar aquelas terras. Quando um dos escavadores encontrava um fragmento de pedra, precisava correr para entregá-la ao vigia, e assim obter a recompensa prometida pelo rei. No entanto, sempre havia o risco de ser roubado por outros trabalhadores no caminho. Quando Djal está prestes a perder o tesouro que acabou de encontrar, Hurut aparece para defendê-lo e o acompanha até que ele consiga entregar a pedra a um dos soldados. Porém, quando Djal cobra a recompensa prometida pelo rei, o soldado golpeia sua barriga e o empurra em um precipício. Ao ver essa cena brutal, Hurut fica horrorizado e Tef Adam tira seu filho de lá antes que o garoto se tornasse a próxima vítima. Hurut sonhava com uma vida livre para si e seu povo, mas Tef Adam orienta o menino a não tentar bancar o herói, pois os cemitérios estão cheios deles. Ainda assim, Hurut planejava unir a sua nação e acreditava que se todos se juntassem, poderiam depor o rei tirano. Sendo assim, o menino rouba o Eternium da mão do guarda e usa a pedra como símbolo de liberdade, a fim de acender uma faísca no coração de seu povo. O rei Akhenaton sabia que essa pequena faísca poderia se transformar em um incêndio, portanto ordenou que o jovem fosse eliminado diante de todos. Mesmo em seus momentos finais, Hurut continuava com a chama da liberdade acesa em seu peito e queria morrer sendo uma inspiração para os que restassem ali. Mas em vez disso, o garoto provocou a existência de um milagre. O Conselho dos Magos, os guardiões mágicos da Terra, o acolheram para restaurar o equilíbrio e deram a Hurut os poderes dos seus deuses antigos, transformando-o em um campeão. Porém, a coroa de Sabak já havia sido forjada, e quando o campeão chegou ao palácio para desafiar o rei, Akhenaton invocou seu poder demoníaco. Durante a batalha, o palácio inteiro foi destruído, mas o campeão saiu vitorioso e os magos esconderam a coroa de Sabak para que ela jamais caísse nas mãos de um humano outra vez. Desde então, nunca mais se ouviu falar do campeão. No entanto, há uma lenda que diz que quando Kahndaq mais precisar, ele retornará para devolver a liberdade ao povo. Atualmente, o país é governado por mercenários internacionais, conhecidos como Intergang. Para deixar a cidade, todos os veículos devem ser inspecionados e as pessoas precisam mostrar seus documentos aos guardas que vigiam as fronteiras. Quando o porta-malas de uma van estava prestes a ser revistado, Amon, um adolescente de 14 anos, tenta atravessar a barreira com seu skate, mas é derrubado pelo guarda. O homem então ordena que ele vá para o fim da fila para ser revistado, e Amon o provoca. Enfurecido, o membro da Intergang ordena que Karen vá embora com sua van, e confere em seu pulso a imagem da fugitiva procurada, Adriana Thomas. Quando o veículo atravessa a fronteira, Adriana sai de seu esconderijo e Amon aparece na janela. O garoto é filho da fugitiva e pretende ir com ela em sua missão para encontrar a coroa de Sabak. No entanto, a mulher consegue convencê-la a voltar para casa. No caminho para a montanha, onde segundo o mapa o artefato deve estar escondido, Adriana observa atentamente seu pingente feito de Eternium, que ganhou de sua avó, e Samir afirma que a pedra valeria uma fortuna se fosse vendida no mercado ilegal. Porém, aquela herança de família veio da época em que Kahndaq era livre e possui grande valor sentimental para a mulher. Karen, o motorista, que é irmão de Adriana, reclama que tudo que recebeu de herança foi um casaco e a calvície de seu avô. Ao chegar na montanha, o trio dá início à exploração, enquanto Karen fica de guarda na van. Quando conseguem adentrar a montanha, Ismael desaparece e Samir vai atrás dele. Karen estava ouvindo música no veículo no momento em que vê o rapaz caindo
da montanha. Quando vai ajudar Samir, o homem é cercado por vários soldados armados. Enquanto isso, Adriana é surpreendida pela chegada repentina de Ismael. A mulher pergunta onde Samir está e ele afirma que seu companheiro precisou sair da montanha para tomar um ar. A dupla então segue caminho e encontra a tumba de Teth Adan. Alguns passos à frente está a coroa de Sabak e Adriana precisa pular entre duas grandes rochas para pegá-la. Nesse instante, os guardas que cercaram Karim aparecem e capturam Ismael. O homem pede que Adriana fuja e o líder do esquadrão usa seu irmão como refém. Para evitar que Karim seja morto, a mulher decide se entregar. Ajoelhada sobre a tumba de Teth Adan, Adriana tem permissão para dizer suas últimas palavras e invoca a presença do campeão ao dizer a palavra Shazam. Imediatamente, uma figura misteriosa aparece e usa seus raios poderosos para desintegrar o corpo de um dos mercenários. Assustados, os demais soldados começam a atirar e Adriana aproveita a distração para fugir com seu irmão. As balas não são suficientes nem mesmo para causar ferimentos no corpo daquele guerreiro poderoso, que usa sua hipervelocidade para eliminar seus inimigos. Em meio à batalha, a mulher consegue recuperar a coroa e é salva pelo campeão, que impede que um grande pedaço de rocha caia sobre sua cabeça. Quando Adão Negro abandona a montanha, onde passou os últimos milhares de anos, ele se depara com novos inimigos, usando máquinas voadoras que ele nem mesmo imaginou que existiria. Enquanto isso, Adriana e Karen voltam para a van. Enquanto seu irmão dirige, a mulher informa que conseguiu pegar a coroa e, apesar dos imprevistos, a missão foi um sucesso. A poucos metros de distância, uma guerra acontece. Adão Negro provoca uma grande explosão ao fazer com que dois helicópteros colidam entre si. O caos se instaura quando outros veículos aparecem e o campeão usa seus próprios ataques para derrotar aquelas dezenas de soldados sem a menor dificuldade. Quando tudo ao redor está destruído, Adão Negro se aproxima da van onde Adriana está e é atacado por um dos últimos sobreviventes. Karen fica impressionada ao ver aquele cara de capuz agarrado a um míssil em pleno ar e se impressiona ainda mais quando percebe que nem mesmo a explosão de uma bomba é capaz de derrotá-lo. Após eliminar o homem que o atacou, Adão Negro vai embora com uma lesão no abdômen. Nesse momento, Karen se sente aliviado e torce para nunca mais ver aquele esquisitão outra vez. Porém, para sua tristeza, o campeão acaba caindo novamente na terra e desmaia devido ao ferimento. Ainda dentro da montanha, Ismael recebe uma ligação de um dos membros de sua equipe de mercenários. O homem tramou toda aquela encenação para roubar a coroa sem que seu disfarce fosse descoberto, mas falhou miseravelmente em sua missão. Agora ele precisa ir atrás de Adriana na esperança de pôr as mãos no artefato. Ao receber a notícia sobre o despertar do campeão, Gavião Negro solicita a ajuda de uma equipe enxuta de super-heróis para entrar em ação. O grupo é composto por Maxine Hankel, conhecido como Ciclone devido à sua habilidade de manipular os ventos, El Rothstein, conhecido como Esmaga Átomo, por possuir poderes que o permitem alterar o tamanho de seu próprio corpo, e Kent, também chamado de Doutor Destino, o integrante mais poderoso do grupo. O trio chega à mansão do Gavião Negro nos Estados Unidos e logo descobre que está prestes a embarcar em uma missão internacional. Seu principal objetivo é ir até Kahndaq para capturar e prender Adão Negro, um meta-humano extremamente poderoso. A equipe, auto-intitulada como Sociedade da Justiça, embarca em uma nave que, segundo o Gavião Negro, é totalmente indestrutível, pois foi feita a partir de metal enésimo. Horas após a batalha, o campeão acorda no quarto de Amon. Ele se levanta da cama e usa seus poderes para cicatrizar sua ferida. Ao ver seu reflexo no espelho, o homem fica confuso, pois não existe esse tipo de utensílio em sua época. Nessa hora, ele descobre que se passaram 5.000 anos desde que foi aprisionado. Na sala de estar, Adriana segue fazendo suas pesquisas sobre a coroa amaldiçoada e descobre uma frase descrita na parte interna do artefato, a qual diz que a vida é o único caminho para a morte. Em seu quarto, Amon conta que desde que Adão Negro desapareceu, Kahndaq foi tomada por invasores e seu povo continua sendo oprimido. Eles ergueram uma estátua de seu campeão, pois nunca perderam a esperança de que ele voltaria para libertá-los. No entanto, ao ouvir isso, Adão Negro afirma não ser um herói e atravessa a parede para sair daquele lugar, já que em seu tempo as portas ainda não existiam. O campeão então continua sua jornada em busca de conhecer aquele novo mundo e Amon usa a passagem secreta
secreta de seu quarto para segui-lo sem que sua mãe perceba. A nave da Sociedade da Justiça está prestes a aterrissar em Kahndaq e o Dr. Destino explica o plano para o restante da equipe. A melhor chance que eles têm de capturar o alvo é fazer com que ele diga a palavra Shazam. Dessa forma, Adão Negro perderá todos os seus poderes e se tornará vulnerável. Após roubar o rádio comunicador de um dos integrantes da Intergang, Amon envia uma mensagem para todos os soldados, na qual avisa que o campeão de Kahndaq está de volta. O menino é perseguido pelo guarda, mas consegue fugir com seu skate e tenta chamar a atenção de Adão Negro fazendo um triângulo com as mãos, o que representa um forte símbolo de liberdade para o seu povo. Nessa hora, Amon é capturado e sua mãe aparece para salvá-lo. Adriana consegue convencer o guarda a libertar o menino, mas acaba sendo reconhecida como fugitiva e precisa dar um jeito de escapar. Ao vê-los em apuros, Adão Negro decide intervir e enfrenta os guardas. Após levar um golpe na cabeça, ele arremessa o homem para o espaço e é cercado por atiradores. Rapidamente, o guerreiro se livra daqueles caras e quando está prestes a eliminar 2 de seus inimigos, enquanto sobrevoa a cidade, a Sociedade da Justiça aparece para estragar sua diversão. Adão Negro solta suas vítimas e Carter Hall pula na nave para tentar salvá-las. Ao ativar seu traje de Gavião Negro, ele consegue garantir que os homens pousem em segurança. No entanto, esse ato heróico não serve para nada, pois logo depois, o campeão os atinge com seus raios. Em poucos minutos, Dr. Destino aparece e ordena que Adão Negro se renda. Porém, o homem conta que foi um prisioneiro até morrer e agora teve a oportunidade de renascer como um deus, portanto afirma que não se ajoelhará perante ninguém. Ao ser atacado, Destino tenta distrair seu oponente, recriando em sua mente o mundo no qual ele viveu 5.000 anos atrás. Enquanto o campeão está confuso observando tudo ao seu redor, Gavião Negro aproveita para atacá-lo, despertando a ira do ex-prisioneiro. Após eletrocutar seu inimigo, Adão Negro o arrasta para uma batalha em pleno ar e Dr. Destino precisa interferir na luta, arremessando seu alvo de volta para o chão. Agora é a vez de Ciclone e Esmaga Átomo entrarem em ação. Maxine usa seus poderes para produzir um tornado e disparar vigas de metal contra seu oponente, na tentativa de aprisioná-lo. No entanto, Adão Negro consegue se libertar e Dr. Destino tenta prendê-lo novamente. Nesse instante, Ciclone e Gavião se preparam para desferir um último ataque. Ao perceber que está prestes a ser derrotado, o campeão libera todo o seu poder e se livra de todos os seus inimigos de uma só vez. Quando a batalha parecia estar vencida, Esmaga Átomo aparece e o ataca com seu enorme punho, mantendo o alvo imobilizado por alguns minutos. No entanto, quando se recupera do ataque, Adão Negro se liberta e com um único soco derruba o grandalhão. Nessa hora, os moradores ao redor se unem para desejar vida longa ao seu campeão, que desaparece após vencer mais uma batalha. Dr. Destino orienta sua equipe a não segui-lo, pois sabe que nenhum deles tem poder suficiente para derrotar aquele meta-humano. Em vez disso, o herói vai atrás de Adriana, pois em uma visão lhe foi revelada que a mulher detém a coroa de Sabak. No entanto, ela afirma que não está com a coroa. A essa altura, Amon já está bem longe. Durante a batalha, ele pegou o artefato e o colocou em sua mochila. Com o intuito de resolver as coisas pacificamente, Adriana se oferece para acompanhar os heróis até o palácio, onde Adão Negro está. Segundo a lenda, 5.000 anos antes, o campeão foi àquele mesmo palácio para libertar o seu povo, mas de acordo com os membros da Sociedade da Justiça, ele foi até lá em busca de vingança e não de liberdade. Então, no ápice de sua ira, os poderes de Adão Negro ficaram incontroláveis e após destruir o palácio juntamente com todos que nele viviam, o Conselho dos Magos foi obrigado a considerá-lo não merecedor dos dons que havia recebido. Foi assim que o campeão acabou sendo selado em uma tumba até ser libertado por Adriana. Após ser confrontado pela mulher, Adão Negro decide dar uma trégua e ouvir o que seus inimigos têm a dizer. Quando Amon chega em casa, fica surpreso ao descobrir que Ismael está vivo. O que ele não imagina é que o homem é um traidor e foi até lá para roubar a coroa. Ele faz o menino e seu tio como reféns e ordena que Amon entregue sua mochila. Porém, a fim de evitar que um artefato tão poderoso caia em mãos perigosas, Karin ataca Ismael e ordena que seu sobrinho fuja com a coroa. Dessa forma, ele acaba levando um tiro no abdômen, mas ganha tempo suficiente para que Amon esconda a coroa e fuja através de sua passagem secreta. Durante a negociação entre Adão Negro e os membros da Sociedade da Justiça, Adriana recebe uma ligação de seu filho, que informa sobre tudo o que aconteceu. O menino conta que está escondido no prédio enquanto a Intergang está atrás dele. Desesperada, a mulher implora para que o campeão salve seu filho. Quando Adão Negro aparece, percebe que Amon já foi capturado e ordena que o mercenário o solte. Nesse momento, o menino é arremessado em pleno ar, mas o herói consegue salvá-lo antes que seu corpo fosse estraçalhado no chão. Em seguida, ele retorna
retorna para se livrar dos criminosos e Ismael usa uma arma para obrigar o garoto a segui-lo. O homem abre a mochila e pergunta onde está a coroa, mas Amon se recusa a fornecer essa informação. Sendo assim, o demente decide levá-lo como refém, despertando a ira de Adão Negro. Encarcerado no bagageiro de uma moto flutuante, o menino liga para sua mãe e informa que está preso em um dos veículos. Ao ouvir isso, a Sociedade da Justiça ajuda a revistar os veículos em busca do garoto. Adão Negro revista as motos uma por uma e ao verificar que Amon não está lá, ele não sente o menor remorso em eliminar o piloto. Gavião Negro tenta impedi-lo de continuar tirando a vida das pessoas desse jeito, mas o campeão se recusa a acatar suas ordens. Finalmente, Adão Negro derruba o último veículo e verifica que Amon também não está lá dentro. O que aconteceu foi que Ismael usou seus parceiros como isca para distrair o campeão enquanto ele fugia com o garoto. Em meio à batalha, Dr. Destino vai fazer uma visita à casa de Adriana, pois sabe que a coroa está escondida lá. Ao chegar no apartamento, ele encontra Karen baleado no chão. Então, para acalmá-lo, o herói revela ser capaz de ver o futuro e afirma que não é daquele jeito que Karen morre. Seu destino é morrer eletrocutado. Adriana é surpreendida pela presença de Kent. O homem afirma que ele e sua equipe encontrarão Amon e minutos depois, o campeão aparece juntamente com o Gavião Negro, que leva 2 membros da Intergang para terem suas mentes vasculhadas pelo Dr. Destino. No entanto, Adão Negro prefere um método mais primitivo para extrair informações. Ele ameaça largar os prisioneiros de centenas de metros de altura caso eles não respondam suas perguntas. Porém, mesmo após conseguir as informações que precisava, o Careca decide soltá-los e Gavião precisa se apressar para salvar a vida daqueles caras. Furioso por ver Adão Negro continuar tentando eliminar os criminosos, o herói o ataca. Eles destroem a casa inteira durante a batalha e acidentalmente, enquanto tenta acertar a cara de seu adversário, o campeão acaba golpeando a coroa. Com o artefato em mãos, eles decidem trabalhar em equipe para recuperar o garoto e pretendem usar a coroa como moeda de troca. Durante a viagem, Dr. Destino tem uma visão e descobre que Gavião Negro morrerá durante a batalha que está por vir. Ele decide revelar esse fato ao seu companheiro e afirma que muito em breve chegará o momento em que eles deverão se despedir. Pouco tempo depois, a equipe chega nas montanhas El Hadidja e combina um plano estratégico para evitar ao máximo que algum membro da equipe seja perdido durante a missão. Adão Negro é o primeiro a invadir o local. Ele elimina o maior número possível de guardas e encontra Ismael, porém não consegue atacá-lo, pois o homem está sendo protegido por um escudo feito de Eternium. Em seguida, o restante da equipe aparece e ao ver uma arma sendo apontada para a cabeça de seu filho, Adriana decide entregar a coroa. Com o artefato em mãos, Ismael revela ser o último descendente vivo do rei Akhenaton e afirma que agora ele tem tudo o que precisa para se tornar o próximo rei de Kahndaq. Depois de proferir as palavras descritas na coroa de Sabak, o homem desativa o escudo e atira em Amon. No entanto, Adão Negro usa sua hipervelocidade para impedir que a bala atinja o garoto e sua fúria destrói toda a montanha. Protegidos pelos membros da Sociedade da Justiça, Adriana e Amon conseguem sobreviver. Esmaga Átomo encontra a coroa grudada ao corpo carbonizado de Ismael e a leva para a nave enquanto o Gavião Negro vai atrás do campeão. Quando o encontra, Adão está no palácio, olhando para a estátua de Hurut, seu filho. O menino foi o verdadeiro campeão de Kahndaq. Foi ele quem os magos escolheram para receber aqueles dons e salvar o povo. No entanto, após inúmeras vitórias do campeão, o rei Akhenaton foi atrás de seus familiares. Ao ver seu pai prestes a morrer, Hurut decidiu transmitir seus poderes para ele e assim pôde salvá-lo. No entanto, o que ele jamais poderia imaginar é que o exército do rei estaria lá para atacá-lo. Naquele dia, após ceder seus poderes para o seu pai, Hurut foi morto com uma flecha no coração e uma ira profunda tomou conta de Teth Adam. Ciente de que seu filho desaprovaria seus atos, Adão Negro decide abrir mão dos poderes que recebeu e pede que Gavião Negro garanta que, depois que ele se transformar, não poderá falar novamente a palavra Shazam. A fim de garantir que aquele homem jamais possa recuperar seus poderes, Gavião Negro leva para um laboratório submerso e deixa o vilão sob os cuidados de Emilia Harcourt e sua equipe. A mulher garante que o campeão jamais poderá dizer uma única palavra por toda a eternidade. No necrotério da nave, algo errado começa a acontecer com os restos mortais de Ismael. Dr. Destino é atormentado pela mesma visão repetidas vezes e não entende o motivo disso estar acontecendo, afinal sua missão foi concluída com sucesso. Kent se preocupa com o fato de que, se Carter morrer, a Sociedade da Justiça pode chegar ao fim. Além disso, apesar de estar acostumado com as infelicidades do destino, Kent não consegue aceitar
aceitar a morte de seu amigo. Ao invés de estar aliviado pela morte de Ismael, Adriana está intrigada com a facilidade com a qual conseguiram se livrar dele. A mulher então relembra a frase descrita na coroa. Nela estava gravada uma mensagem que dizia: a vida é o único caminho para a morte. No entanto, antes de morrer, Ismael proferiu a frase ao contrário, dizendo que a morte é o único caminho para a vida. Intrigada com esse fato, a mulher decide virar a coroa ao contrário e descobre que ao espelhar as palavras, a frase é transformada e se torna idêntica àquela que o herdeiro de Akhenaton disse antes de ser eliminado pelo campeão. Adriana então suspeita de que Ismael tenha capturado Amon com a intenção de fazer com que Adão Negro o eliminasse. Dessa forma, ele conseguiria encontrar o caminho para a vida e tomar o trono de Kahndaq. Quando a mulher consegue desvendar todo o mistério, a coroa desaparece e Sabak surge das profundezas do oceano. Imediatamente, Gavião Negro envia mísseis para eliminá-lo, mas o demônio consegue destruir a nave. Com a ajuda de seus companheiros, Gavião Negro consegue ferir o inimigo, mas logo recebe um ataque que o deixa desacordado. Ao ver sua previsão prestes a se tornar realidade, Kent ergue um escudo ao redor do castelo, impedindo que sua equipe continue a batalha. O homem está disposto a dar a sua vida para salvar o seu amigo e afirma estar aliviado, pois pela primeira vez em muitos anos, ele não consegue prever o que acontecerá. Enquanto presencia o sacrifício de seu parceiro, Carter tenta destruir o campo de força, mas não obtém sucesso. Após garantir a segurança de sua equipe, o feiticeiro vai atrás de Sabak e tenta atrasá-lo, com a esperança de que Adão Negro apareça para derrotar o demônio. Enquanto luta contra o inimigo, o Dr. Destino entra em contato com o campeão e afirma que ele é o único que pode derrotar Sabak. O feiticeiro usa seus poderes para libertá-lo e vários guardas aparecem para impedir que o guerreiro se transforme. No entanto, apesar de estar fraco e sem nenhum poder, Tef Adam consegue derrotá-los e pula no oceano. Nesse momento, o Dr. Destino recebe seu penúltimo golpe e a proteção ao redor do palácio se desfaz. Gavião Negro então percebe que seu amigo está prestes a dar o seu suspiro final e corre para tentar salvá-lo. Porém, quando encontra seu companheiro, o herói acaba presenciando sua morte. Sabak então finalmente se senta em seu trono e se reestabelece como o rei de Kahndaq. O demônio liberta as legiões do inferno para destruir aquele povo e Adriana se prepara para enfrentar os zumbis quando seu irmão aparece na van. Karen não sente o menor medo de enfrentar aquelas criaturas, afinal, segundo o Dr. Destino, ele morrerá eletrocutado e não em uma batalha contra mortos-vivos. A pedido de sua mãe, Amon solicita a ajuda de seu povo para lutar contra aqueles monstros e pela sua liberdade. Quando chega à superfície, Adão Negro profere a palavra mágica e recupera seus poderes. A fim de estabelecer sua dominância, Sabak destrói a estátua de Hurut e Amon está prestes a ser atingido pela rocha quando o campeão aparece. Após salvar o garoto, o guerreiro vai atrás do demônio, impedindo que ele destrua o Gavião Negro. Nesse instante, uma verdadeira batalha entre campeões se inicia, a qual irá definir o futuro daquela nação. Adão Negro está perdendo o duelo, então Carter decide interferir. Ele golpeia Sabak, mas acaba sendo gravemente ferido, assim como aconteceu na visão de Kent. No entanto, aquele não era o seu corpo verdadeiro. O herói usa o Elmo do Destino para criar várias versões de si mesmo e imobilizar o inimigo, enquanto Adão Negro usa seus poderes para partir o corpo do demente ao meio. Nessa hora, as legiões do inferno desaparecem e a população pode dar seu grito de vitória. Apesar de todas as suas diferenças, Carter e Adão Negro conseguem se entender e o Elmo do Destino desaparece após cumprir o seu papel. A Sociedade da Justiça então desiste de prender o campeão, afinal ele salvou aquele povo. Sendo assim, o grupo volta para os Estados Unidos e Adão Negro se senta no trono. O povo pede para que ele os lidere, porém o guerreiro decide destruir de vez aquele trono. Ao invés de se tornar o governante, ele afirma que será apenas o protetor daquela nação. Dessa forma, Kahndaq poderá ser finalmente livre. Galera, será que dessa vez Adão Negro finalmente conquistou sua liberdade? Ou os outros heróis ainda irão caçá-lo, acreditando que o guerreiro apresenta risco para a humanidade? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!